Fala, galera! Vamos lá para mais uma videoaula sobre arte grega. Então, vamos lá, vou começar a exibir aqui para vocês. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre a arte egípcia, né? E como eu falei, todo o processo da arte egípcia, ela se deu por questões da religiosidade. Então, a diferença gritante da arte egípcia para a arte grega é que a arte egípcia ela estava ligada ao espírito, né, esse processo da religião, enquanto que para os gregos ela ligava-se à questão da inteligência. Os reis, né, igual no caso os faraós no Egito, eles não eram os deuses mais, né, para os gregos, eles eram seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar, ao povo. Então, a arte grega, ela volta-se para o gosto da vida presente e não para o gosto da vida passada, igual nós tínhamos nos egípcios, que tudo que para eles era essa questão dessa vida após a morte. Então, nós temos aí os gregos, né, ou helenos, como eles preferiam se designar, eles eram mais do que um povo homogêneo, uma série de tribos que tinham em comum a língua, os princípios, né, e também os seus deuses, né, aqueles que eles acreditavam, e a noção de que que descendiam de antepassados em comum. Então, essa é uma das características fundantes aí dos povos gregos. Nessa civilização, o predomínio era o racionalismo, o amor pela beleza, que era aquilo que movia todo o processo de arte da cultura grega. Esse processo tinha que ter uma harmonização, porque eles estavam ligados a essa questão da estética e a questão do belo. E o que era muito importante era a questão da verossimilhança, né? Como que esse processo da escultura era feito, que era a verossimilhança, era muito parecido ou até mesmo melhor do que a própria realidade. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as pinturas. Mas só vou passando algumas imagens aqui, se tiver necessidade de voltar, eu volto para vocês. E aí, o que acontece, né? Eles contemplavam a natureza e os artistas, eles queriam fazer o melhor e o mais bonito e conseguir contemplar aí todas as suas manifestações. Eles tinham essa ideia dessa perfeição e daquilo que eles poderiam desenvolver cada dia mais e melhor. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês sobre a pintura, já que a gente está aqui. Nós temos aí os vasos vermelhos e também os vasos pretos. A pintura grega, ela encontra-se na cerâmica, né, porque infelizmente nós tivemos aí quase todo o desaparecimento total da pintura. Foram muitos os conflitos e como esses artefatos eram muito sensíveis, acabaram se quebrando com relação com o passar do tempo. Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de suas formas, mas também pela harmonia dos desenhos, né? Eles contam normalmente algum tipo de história da sociedade. Então, seja com relação à mitologia, ou seja com relação às questões políticas que envolviam aquele período. Eles eram utilizados para armazenar coisas, normalmente vinhos, azeite, mantimentos, e cada formato de vaso tinha uma funcionalidade. Outro ponto, que várias pinturas gregas, desculpa, eu passei demais esse slide, várias pinturas tinham caráter geométricos, né, principalmente aí no século 8 a 7 a.C., e as figuras humanas e de animais eram bem estilizadas. Normalmente você tem a silhueta dessas figuras nesses vasos. E, né, como eu falei, elas representavam cenas diárias ou da mitologia.
Então, nós vamos passar agora para as esculturas gregas. Então, as obras originais, né, das esculturas gregas, elas praticamente não existem. A gente tem muitas representações das obras gregas criadas pelos romanos, uma tentativa aí de repetir e replicar, igual como eu falei dessa questão desses diversos conflitos. E muitas obras eram coloridas, isso que é muito bacana dizer. Essas obras eram coloridas, mais por conta dessa questão do desgaste, né, com relação à iluminação, que eu falei com vocês lá, se eu não me engano, no vídeo sobre pré-história, esse desgaste da iluminação fez com que essas cores foram se perdendo com relação ao tempo. Então, as obras originais, né, muito pouco nos chegou, talvez porque foram realizadas com materiais preciosos também. Além dessas estátuas, né, terem sido roubadas ali nesse período de guerra. O que nós conservamos, né, sobre esse período dessa época clássica são as cópias que os romanos ricos encomendaram para os adornos de suas residências. Essas cópias se revelam ao compará-lo, né, com os originais dos restos, né, daquilo que sobrava desses períodos de guerra. O estatuário grego nasceu para venerar os deuses. E essas estátuas, né, para poder fazer esse processo de adoração a esses deuses, elas ficavam dentro dos templos, que eram normalmente criados para proteger essas estátuas do sol e da chuva. E os templos gregos, eles eram muito importantes para o processo dessas reuniões que os gregos faziam. Então, dentro desse processo das estátuas, só finalizando esse processo das estátuas para eu não acelerar muito o conteúdo, nós temos aí os bustos, né, de determinados, de pessoas importantes da época, e nós temos também alguns que simbolizam as questões dos deuses, né? E nós temos os templos, que eram esses locais onde faziam essas representações. Cada pontinho desse que vocês estão vendo nessa... esqueci como que chama. Nesse desenho desses pontinhos aqui, nessa terceira imagem, cada pontinho desse representa uma coluna, nessa planta baixa. Representa uma coluna. A quantidade de colunas era muito importante para poder fazer a sustentação do teto. Os gregos se utilizavam de mármore nos seus processos de construção. Então, o teto também era feito de mármore e precisava de muitas colunas para fazer essa sustentação. Nós temos também essas partes do templo, não vou entrar em detalhes nessas partes do templo, mas nós temos capitel, nós temos a base, nós temos o fuste, os frisos, o frontão, e cada um desses, dependendo do tipo da ordem, esses desenhos, esse formato se alterava. Então, nós temos aí a ordem dórica, que é a mais simples e mais antiga, caracterizando-se pelo capitel liso e pelo fato da coluna não ter base. Nós temos também a ordem jônica, que é a considerada mais elegante, ela tem um acabamento arredondado, o capitel é formado por uma espécie de caracóis, o que se dá o nome de volutas, e a coluna é mais fina e tem base. E nós temos a ordem coríntia, que é muito parecida com a ordem jônica, só que você tem essa ideia desse capitel decorado com esses ornamentos que lembram folhas, que é a mais decorada, tá? Então, dentro desse processo da arte grega, eu vou falar basicamente sobre a questão do teatro, que teoricamente ele surge na Grécia, com características específicas com relação à forma da arena de teatro. O teatro é feito por homens, não
as mulheres não participavam, os homens faziam todo o processo de representação, e normalmente era a questão do drama e da comédia. Só para finalizar com relação à questão da arte grega, é lembrar que o período grego ele foi tão importante para o processo da história da arte, dentro dessa expressividade, da questão estética, da valorização da beleza, do racionalismo, de entender que as coisas precisam ter equilíbrio, forma, que essa estrutura, normalmente essa estrutura harmônica, é uma estrutura simétrica, que a gente vai ter aí influências do processo grego no período do Renascimento, que vai fazer um retorno ao ideal greco-romano. O que influencia diretamente essa questão de Roma? Né? Roma, eles se inspiraram na questão dos gregos, só que Roma não queria apenas uma arquitetura, uma arte bela. Roma queria uma arte bela, mas uma arte que fosse funcional, uma arte que estivesse, que fosse acessível também à população. Então, eles começam a colocar essas estátuas em meio à sociedade, e aí eles queriam essa funcionalidade também, que essa arte fosse também funcional. E aí a gente tem aí, mais para o nosso próximo vídeo, falando um pouquinho sobre o Renascimento, que é esse retorno ao ideal greco-romano. O que era esse ideal greco-romano? Era esse retorno da questão da beleza, do equilíbrio, da forma, da estética, da harmonia, e tudo isso sendo inspirado também nas esculturas, vou voltar aqui um pouquinho, nas esculturas gregas, né, com relação à questão do equilíbrio, o estudo da forma. Nós temos aqui, por exemplo, vários tipos de forma do que essa primeira, onde existe uma evolução muito maior do processo de equilíbrio, já que eram feitas em mármore ou bronze. Então, você tem aí todo um processo de estudo da anatomia do ser humano, e essa ideia, como eu falei com vocês, da verossimilhança, que é fazer essa representatividade do homem aí, melhor ainda do que é o real. Então, você tem todo esse detalhamento do ser humano. Então, o processo da arte grega, ela se dá por conta dessas características, que vão aparecer principalmente lá no período vão retomar algumas características no período do Renascimento. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.